Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje a escatologia do profeta Oséias. Vocês sabem que o profeta Oséias é o profeta mais usado para falar das duas casas de Israel, então tenha em mente as duas casas de Israel o estudo todo, a unificação das duas casas. Só que hoje nós vamos estudar a escatologia para mostrar como Deus ele fica como exemplo para vocês, para mostrar como Deus ele sempre estava preocupado em deixar uma linha do tempo da última semana no final, para a gente entender. Sempre nos profetas Deus se preocupa em fazer isso. Ele repreende o povo no contexto que ele está pregando, que para a gente fica contexto histórico, mas ele não deixa os seus profetas apenas falarem de histórias do passado. Deus teve o poder de fazer os seus profetas profetizarem para o nosso tempo, para que a igreja não esquecesse dos profetas quando lesse o Novo Testamento. Pelo contrário, entendesse as referências dos apóstolos para os profetas. E assim a gente consegue extrair uma leitura profética de todos os profetas, e Oséias não é diferente. Aí eu separei aqui esse mapinha mental para a gente se organizar nele. Então, vou explicar aqui para vocês. Essa é a parte 1 do mapa. Aí nós vamos ver aqui todos esses textos que vocês estão vendo. Vamos ver o Salmo 91, cruzar diretamente com Oséias 12. Aí depois a gente vê Oséias 2, alguns textos, e aqui vai estar falando Israel é levado para o deserto. Aí depois a gente vai no 3 e vê as últimas festas. É interessante isso. No 3 não, no 5, né? No capítulo 5. Depois a gente vai no 8 e vai ver que Deus vai estar falando de trombetas, o profeta Oséias vai estar falando de trombetas da última semana e do anticristo, no capítulo 8. No 9 ele vai falar do castigo das últimas festas, porque as últimas festas elas trazem castigo também sobre o povo de Deus. E aí no 12 vai estar falando que Israel vai estar habitando em tendas. E isso vai estar relacionado com o Salmo 91 e Oséias 12. Israel vai para o deserto e vai estar habitando em tendas. Aí no 7º ponto, nós vamos ver o capítulo 13, esses textos que eu separei. Aí vai estar falando da última trombeta e da salvação dos gentios, em Oséias 13. E para concluir o livro, Oséias 14, aqui a gente vê Oséias 14. O livro vai falar de sabedoria e prudência, que todos aqueles que entendem a mensagem têm sabedoria e têm prudência. E aí vai falar do milênio. Aqui eu coloquei um acréscimo, né, de Oséias 14, eu puxei aqui e vai ter duas palavras que eu acho que vale a pena a gente focar nelas. Vai ser... melhor assim. Vai ser João 12 e depois João 15. As palavras que o Senhor Jesus falou em João 12 e em João 15, ele tirou de Oséias 14. Também tem outros profetas, tem no livro da lei, mas tem principalmente em Oséias 14. Então nós vamos estudar isso daí. Vamos para a leitura então. Salmo 91. A gente ia ler os textos aqui, né? O 7 e o 10. E depois Oséias 12, 9. Então o 7 diz assim: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E no 10 diz: Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Eu esqueci de frisar os textos aqui. Aqui está dizendo que praga nenhuma chegaria à tenda dos santos. Eu já expliquei, vocês viram o vídeo anterior, onde eu falei do Salmo 91, falando do coronavírus, e mostrei a escatologia que tem dentro do Salmo 91. Agora vamos diretamente para Oséias. Vai ser Oséias capítulo 2, aí nós vamos ler do 14, o verso 14, e depois do 15 ao 23. Se vocês forem ler os versos anteriores, vocês vão ver que Deus vai estar profetizando o castigo da casa de Israel. Então, do verso 14 em diante, ele vai começar a falar da bênção. Ele vai virar a história.
Ele vai catar um contexto da época em que Deus está repreendendo a casa de Israel pelo profeta Oséias, e aí, de repente, ele vai levar o texto, ele vai levar a história para o tempo do fim, que está no nosso futuro bem pertinho de nós. E diz assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Essa frase é chave. Levarei para o deserto. Isso também vai estar em Apocalipse, né? É muito importante essa frase. A levarei para o deserto e falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Se quiser saber mais coisas sobre esse capítulo, você iria procurar sobre o vale de Acor, aqui. Se clicasse aqui nas referências, nós iríamos ter as referências. Por porta de esperança. Será ela obsequiosa? É uma palavra estranha, né? Mas aqui, ela... Deixa eu buscar o texto aqui para vocês. Voltando aqui no verso 15, diz assim: e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa? É uma palavra ridícula, que eu não sei por que eles traduzem dessa maneira, que eles colocam assim. Como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Aqui significa que essa mulher ela vai falar com Deus, ela vai responder, ela vai perguntar, ela vai falar com Deus as coisas. Se fosse buscar ela aqui, nós iríamos ter essas referências dessa palavra. Aqui, ó, responderam, respondeu, respondeu. Tá vendo? Respondeu, responderam. É assim que ela é traduzida. E Deus apontou aqui como nos dias em que subiu da terra do Egito, porque Deus quer criar um paralelo com o tempo passado. Por isso que ele está falando isso, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. No verso 18 aqui, a gente está vendo o estabelecimento do milênio. E aqui a palavra repousar em segurança já fala de descanso. E aí vem o casamento. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. É a palavra Hasham de Lohu Shamá, a palavra que Deus usa no capítulo 1. Ou seja, a casa de Israel está alcançando misericórdia. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor. Obsequioso aos céus, e este à terra. E a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e a estes a Jezreel, que é Deus semeia. Aqui está Israel, Deus semeia. Se você fosse escutar essa parte no hebraico, aí você ia ter um trocadilho de palavras, porque semearei, aqui é a palavra zerá, Israel, a palavra Jezreel e Israel, ela combina também no português, mas no hebraico ela é quase a mesma. É Israel e Israel. Então, na própria palavra Israel, tem o mistério da palavra zerá. E isso é uma coisa incrível. Por isso que Jesus, ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Tem uma coisa incrível aqui nesse nome. Então é só no hebraico que a gente vê essas coisas. Jesus, ele também foi semeado. A gente associa Jesus sendo semeado só quando ele diz que é o grão de trigo que vai cair na terra. E isso também é assim. Mas quando Deus faz ele nascer no ventre de Maria, ele também está sendo um zerá. Ele está sendo semeado pelo próprio Deus, não por um sêmen humano. Aí diz, semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. Aqui a tradução também não está ajudando a gente.
Eu terei misericórdia daquela que não tinha misericórdia. E a não meu povo, que é Lo-Ami, que é Ami, Lo-Ami, né? Lo é não. E a não meu povo, Lo-Ami, eu direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Aqui entram os gentios para fazer parte da casa de Israel. Entendeu? Esse é o capítulo 2. Ou seja, o capítulo 2, ele completa o capítulo 1 e fecha um bloco profético. Se fosse dividir o profeta Oséias para o bloco, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles formariam o bloco. Um capítulo só. Mas você também pode fazer como está aqui. O capítulo 1 sendo um bloco e o capítulo 2 sendo um acréscimo no bloco 1, no capítulo 1. Não vai acontecer assim com todos os capítulos, é claro. Mas depende de como você queira enxergar os blocos. É válido você enxergar o capítulo 1 como um bloco e o capítulo 2 como outro bloco. Porque tem um início e uma conclusão. Eu preferiria pegar o capítulo 1 e o capítulo 2 e somar os dois, já que essas frases aqui, não meu povo, Lo-Ami e Lo-Ruxamá, está aparecendo novamente para completar o capítulo 1. Entendeu? Agora aqui nós lemos o 2, né? Nós lemos o 2, do 15 ao 23. Você vê que Deus já profetizou o tempo do fim no capítulo 2. Aí no capítulo 5, claro, a gente vai ter que pular uns capítulos, ele vai falar das festas. Então vamos ver aqui o capítulo 5, verso 1, parte A, o verso 7 e o verso 8. Olha só. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei. Essa casa do rei é a casa de Judá. A casa do rei, em Jerusalém, onde Deus habita. Porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispá e rede estendida sobre o Tabor. Ok, essas palavras aqui para a gente agora não seria necessário procurar, mas as palavras que eu queria mostrar é os sacerdotes que estão sendo repreendidos, os da época, a casa de Israel, os da época, que ainda não haviam sido rejeitados, e a casa do rei vai servir para nós também. Aí no verso 7 diz assim: Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardo. Agora a festa da lua nova os consumirá, com as suas porções. Aqui, a palavra que está sendo traduzida aqui, a festa da lua nova, que eu coloquei de verde, é uma palavra só. Só que por causa do contexto, a gente entende que Deus está falando realmente do início do mês e da festa das trombetas, que é mês 7, dia 1, e a lua nova. Então, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Esse texto é fechado para eles. Deus está falando para nós. A última semana se inicia com a festa das trombetas. E as porções são as trombetas. Cada trombeta que toca vai afetar o mundo. Os ímpios serão afetados também. Só que o povo que não conhece a Deus, e principalmente esses que são apóstatas, estarão sendo afetados pelas suas porções. Entende? Aí no verso 8 diz: Tocai a trombeta em Gibeá, de amarelinho, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Even. Cuidado, Benjamim. Benjamim se uniu com Judá e hoje os judeus podem dizer que eles são da tribo de Benjamim, igual Paulo. Sou judeu da tribo de Benjamim. Um levita também poderia dizer, eu sou judeu da tribo de Levi. Agora, qualquer outra tribo não pode falar isso. Porque Deus dividiu as duas casas de Israel assim. 2 tribos do sul, 10 tribos do norte. A tribo de Benjamim se uniu com a casa de Judá, formando um reino. Só que como teriam que ficar alguns levitas lá, para eles fazerem o sacerdócio, a lei, aí alguns da tribo de Levi acabaram habitando com eles também. Mas a divisão que Deus fez mesmo é 2 e 10. Entendeu? Então por isso que Deus fala, toma cuidado, Benjamim. E aqui tem 3 cores, tá vendo? Amarelo, azul
e laranja. Significa que parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Ó, tocai a trombeta. Aqui é a palavra shofar. É trombeta, tudo bem. Mas quando diz tocai a rebate, aqui é outra palavra. Eu reconheço 3 palavras hebraicas para falar de trombeta. Aqui é a palavra shasotra. É porque tá fazendo referência a esse ponto aqui. Olha só. Números 10 diz assim: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Não tem como ler agora Números 10, não está no contexto, mas eu queria mostrar para vocês que esse tocar e arrebate é a mesma palavra, praticamente, de Yom Teruah. E aqui tem a ver com gritos. Ó, tocar e arrebate, levantai gritos. Aqui também é uma forma de trombeta. E ela é bem semelhante à palavra Espírito Santo. Aqui não é Ruach de Espírito Santo, mas Espírito Santo tem quase a mesma pronúncia. Então, quando você escuta a voz, quando você escuta a palavra som de trombetas, ou o grito da meia-noite, na verdade é o grito do Espírito do Senhor, nos santos. É o povo de Deus tocando trombetas com a sua voz, mas o Espírito neles. Por isso que a palavra é parecida, Ruach. E aqui vem de Yom Teruah. A primeira vez que essa palavra aparece, adivinha onde que é? Aqui apareceu em número 7. Mas, na verdade, essa palavra gritos, a primeira vez que ela aparece é em Levíticos. Por causa da raiz da palavra, pegou aqui números 10. Né? Ela aparece em números 10. Na verdade, aparece até antes. Mas aqui está falando da festa das trombetas mesmo, do mês 7, dia 1. Por isso que no verso 7 foi traduzido assim: a festa da lua nova os consumirá. Aqui é a última semana, irmãos. Difícil de explicar tudo, né? Mas é a última semana. É assim que a gente identifica o contexto final nos profetas. Quem não conhece as festas e quem não procura essas palavras, pensa que Deus estaria falando somente para a época de Oséias. E não é. Aí a gente perde a revelação do livro. Ok, a gente leu aqui, né? Essa porção. Oséias 5, 1, 7 e 8, onde fala que o povo seria castigado pela porção da lua nova, que seria as trombetas, a festa das trombetas, dá início à última semana, são 7 trombetas, são 7 anos, e tem uma última trombeta, certo? O apóstolo Paulo viu isso, ele leu isso, para ele falar de uma última trombeta, ele leu isso aqui em Oséias 5, vou mostrar para vocês. Aí em Oséias 8, nós vamos ler do 1 ao 3, depois o verso 14. Aí vai ter trombetas, vai ter a última semana e vai ter o anticristo. Olha como é interessante isso. Diz assim: emboca a trombeta, já de cara, emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Ele vem como a águia, talvez alguém poderia pensar que estaria falando de Nabucodonosor. Sim, Nabucodonosor, ele é chamado de águia também. E ele foi contra a casa do Senhor. E Deus até associou aquele tempo como o dia da ira, só que ficou de parábola para o futuro. Isso daí fica fácil de saber, né? Então, emboca a trombeta e logo em seguida diz: ele vem como águia contra a casa do Senhor. Deus está falando para nós: pega a trombeta e toca e avisa que o inimigo vai vir contra a casa do Senhor. A casa do Senhor, no nosso tempo, não é um templo que homens ímpios, judeus desviados, irão fazer em Jerusalém. A casa do Senhor somos nós. E aqui diz: porque transgrediram a minha lei e se rebelaram contra mim. Sim, a grande tribulação, ela vai ser um tempo em que Deus vai provar as pessoas. Não pensa que
o anticristo vai vir e perseguir a igreja porque ela vai estar santa. Muitos vão estar santos, sim, porque o grito da meia-noite é que responde isso. As 10 virgens dormem, mas há um grito que acorda as 10 virgens. Esse grito é dos santos. O grito da meia-noite, irmãos, quem dá esse grito são as 2 testemunhas do Senhor, judeus e gentios, uma porção da casa de Israel e da casa de Judá, que não estarão dormindo. O resto do povo irá dormir. Quando a maioria das pessoas está lendo a parábola das 10 virgens, primeiro, elas perdem totalmente a conexão com o capítulo 24. Segundo, elas não entendem o porquê do grito da meia-noite e o porquê 10 virgens. Apenas estão lendo. Não entenderam o porquê que o Senhor Jesus está usando essas peças. Mas há explicação para tudo e tudo se conecta perfeitamente, não somente com o contexto do livro, mas também com os profetas. Entendeu? Então o povo dormiu, vai ter ali as virgens nécias e loucas que vão acordar, mas não vão conseguir suportar o tempo. E tem as virgens que, ainda que dormiram com azeite. E elas vão conseguir suportar. Elas vão entender o que está acontecendo. Por causa do auxílio das 2 testemunhas. É perfeito a parábola. Então, expliquei esse texto aqui. Emboca a trombeta. Aqui a palavra é shofar, mas faz conexão também com Yom Teruah. Entendeu? E aí o próximo texto seria aqui, o verso do 1 ao 3, depois do 14, né? Vamos lá. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. O que esse texto tem a ver com o que nós estávamos lendo antes? Você poderia pensar que isso daqui está falando do passado, que Deus está falando lá daquelas casas de pedras que eles edificaram, mas não é. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Aqui a apostasia da casa de Israel e da casa de Judá. E a apostasia deles é se unirem com o mundo. Casa de Israel, 10 tribos. Casa de Judá, 2 tribos. A palavra fala daqueles, os vencedores, tanto de uma casa como da outra, mas fala também dos perdedores. Os perdedores serão os apóstatas, que se unirão com os 10 chifres da besta. Os 10 chifres da besta, lá tem os apóstatas também. Não são só de apóstatas, mas lá estão os apóstatas também. E a casa de Judá se une com o falso profeta. 2 tribos, 2 chifres. Ao todo são 12 chifres. Se você juntar a besta do mar e a besta da terra, ao todo tem 12 chifres. E os apóstatas do povo de Deus estarão unidos com eles. E aí o que os homens fazem hoje? Edificam palácios e Judá faz cidades fortes. Olha só para Israel hoje. O que Israel é hoje é o que o profeta está falando aqui. Cidades fortes. E eles vão confiar nos seus armamentos, eles vão confiar nas suas casas fortes, nos seus bloqueios antimísseis, eles vão confiar em tudo isso. Mas Deus vai consumir isso. É isso que o profeta está falando. Agora, o 9, ponto 9 aqui. Ó. Oséias 9, 1 e depois o 5, parte A, e o 7. O castigo das últimas festas. Tudo em conexão, né? Então vamos lá. Oséias 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos que têm grandes cidades, que têm cidades fortes, que têm torres fortes, que confiam nos seus instrumentos de guerra. Por quê? Com prostituir-te, abandonaste o teu Deus. Amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Ok. Verso 5. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor?
Verso 7. Chegar os dias do castigo, chegar os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta é um insensato. O homem de espírito é louco por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. O que Deus quer nos dizer com o verso 5? Que fareis vós no dia da solenidade? Olha a palavra. Qual é a palavra? Moede. Aí. Moede. E moede está falando de tempos determinados. Lugar determinado, tempo determinado é a palavra usada para as festas. Só que a palavra festa mesmo no hebraico é a palavra Hag. Shag. Aqui está escrito Shag, né? Essa é a palavra para festa. Entendeu? Se você for buscar a palavra moed e a palavra moed e a palavra festa, você vai ter uma surpresa em Levítico 23. Porque a maioria das vezes que aparece a palavra moed está falando das festas. Não todas as vezes, mas a maioria. Então moed é tempo determinado. Mas não é a própria palavra festa. Só que o tempo determinado está ligado com a palavra festa. E em Levítico 23, as traduções atrapalharam um pouco o nosso entendimento. Atrasaram o nosso entendimento. Mas pelo hebraico a gente consegue recuperar isso. Então Deus está perguntando, o que vocês vão fazer no dia dos tempos determinados? E no dia da festa? Lembra que nos capítulos anteriores a gente leu que as porções da festa da lua nova vai consumir eles? E Deus está perguntando, o que vocês vão fazer? Vocês me abandonaram? O mundo vai ser afligido pelo toque das trombetas? E para onde vocês vão correr? Aí no verso 7 Deus fala, chegou o dia do castigo, porque é a última semana. Não esqueça, por causa das muitas explicações que eu estou dando, não esqueça do capítulo 8. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, é o inimigo. Olha o verso 3. Israel jeitou bem, o inimigo perseguirá. Quem é esse inimigo? É o anticristo. E ele vai vir como uma águia. Mas o povo tem que colocar a trombeta na boca e avisar. Entendeu? Agora o próximo texto, a gente leu Oséias 9. O próximo texto é Oséias 12, do 5 ao 9. Depois o verso 10 e do 12 ao 13. Aqui também vai estar falando Israel habitando em tendas. Tem a ver com a última semana. Ok? Vamos lá. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. E no verso 7 diz aqui, Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Só queria mostrar essa palavra aqui, mercador. Olha qual palavra que é. Canaã. Interessante, né? Deus está comparando Efraim com Canaã. Que coisa. Verso 8 diz, vamos ver se é o verso 8 mesmo que a gente tem que ler. Do 5 ao 9, né? 10, do 12 ao 13. Mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma. Nada que seja pecado. Isso me lembra o que Jesus fala para a igreja, que se achava rica. Estou abastecida, tenho tudo, não preciso de mais nada. E Deus fala, miserável, pobre, cego e nu. Isso me lembra aqui. Mas eu, o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festas. Olha só a conexão com o profeta. Mas eu, o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festa. Tá vendo? Quais são esses dias de festa? É claro que a palavra tendas nos lembra a festa dos tabernáculos, mas os santos glorificados não habitarão em tendas no milênio. Nem as nações habitarão. Com o corpo glorificado, os santos habitarão em tenda? Mas Deus está fazendo uma associação. Depois da festa das trombetas, o povo tinha dia da expiação e na festa dos tabernáculos eles habitavam em tendas.
Só que como Deus prometeu levar a esposa para o deserto, no capítulo 2, no deserto o povo vai ter que estar habitando em tendas, não em casas de pedra. E aí Deus fala, como nos dias de festa, e o povo que estiver nos desertos habitando em tendas para fugir desse sistema e do olho da besta, da face do inimigo, desse mundo todo monitorado, o povo vai estar habitando em tendas e vai lembrar da festa dos tabernáculos. É essa associação. E aí no verso 12, não, tem o verso 10 também. Diz assim, olha só que coisa incrível, irmãos. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Símiles é coisa semelhante, parecer, parábolas. E logo em seguida ele vai propor uma símile. Olha só. Verso 10, né? Verso 12 agora. Vamos conferir se é o 12 mesmo. Do 12 ao 13, tá vendo? Do 12 ao 13. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Se você fosse buscar aqui esse contexto, você iria ver que Jacó trabalhou por uma mulher 7 anos. Deus está considerando a mulher que ele amou, Raquel. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Irmãos, por que Deus está comparando o tempo de Jacó com o tempo de Moisés? Ele acabou de falar no verso 10 que ele falou pelos profetas e multiplicou as visões. Aqui já tem Daniel, Zacarias, que são os 2 destaques, mas Isaías teve visão, Jeremias eu não lembro, Ezequiel, o próprio profeta Oséias eu não lembro também, Amós teve visão, mas os destaques seriam Daniel e Zacarias. E ele fala, eu propus enigmas, símiles, parábolas. E logo em seguida ele fala uma. Jacó fugiu para a terra da Síria e Israel, que é o mesmo, serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Nesse contexto, Jacó trabalhou 7 anos pela mulher que ele amava. Mas o Senhor, olha o contraste e a comparação. Mas o Senhor, por meio de um profeta, que é Moisés, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta foi ele guardado. Está vendo aqui? Guardou o gado, foi ele guardado. Deus está comparando o gado guardado por Jacó, por amor de uma mulher, com Israel sendo guardado como um gado. E como isso vai se repetir no futuro, Deus está querendo dizer para nós o seguinte: Jacó guardou o gado por amor de uma mulher, em favor de um casamento, com o objetivo de ter um casamento com a mulher que ele ama, ele guardou o gado. Moisés também, quando tirou Israel do Egito, Israel foi guardado por ele. E o Senhor que fez isso. O gado que Israel guardou é o Israel do Senhor. O gado que Moisés guardou é o Israel do Senhor. E ficou 7 anos no enigma aí. O que Deus está falando é o seguinte: vocês ainda vão habitar em tendas, está no contexto imediato, e eu ainda tenho um trabalho. Eu vou guardar o gado, assim como Jacó e Moisés, eu vou guardar um gado por 7 anos por amor a uma mulher. Esse é o enigma aqui. Entendeu? É difícil de explicar, né? Mas tá vendo como bate, né? Então aqui, nesse quadro aqui que eu mostrei para vocês, existe uma linha do tempo. Oséias 2, Oséias 5, Oséias 8, Oséias 9, Oséias 12, tudo em conexão. Eu praticamente rastreei os textos escatológicos, eu fiz um resumo do profeta. E aí depois do 12 nós temos o 13. Faz a comparação agora. 13, né? Qual era o texto mesmo? 13. Nós vamos ler o 4 e o 5, 7, 8, 9 e o 14. Talvez eu tenha que voltar aqui para lembrar. O 4 e o 5. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus desde a terra do Egito.
Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim. Esse outro Deus, vamos marcar aqui, é o inimigo que vocês leram várias vezes. É aquele que vem como águia. É o diabo. Porque não há salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Aí, verso 7. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo. Espreito no caminho. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei. Bom, aqui já não precisa ler, né? Porque o que eu destaquei aqui é o leão, o leopardo e o urso. Não está na sequência, mas você vê os 3 animais do profeta Daniel. Os 3 reinos que afligiram o povo de Deus. Deus está falando, porque vocês me abandonam e não se lembram de mim que tirei vocês da terra do Egito, eu vou ser para vocês como leão, como o reino da Babilônia, como o reino da Pérsia e como o reino da Grécia. Eu vou afligir vocês. Aí no verso 9 diz, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Agora, acredito que seria o verso 7, 8, 9 ou 14, né? Agora o 14. Eu os remirei do poder do inferno, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Que coisa incrível é esse texto aqui. Sabe o que quer dizer? Deus está falando de Efraim aqui no contexto. Aqui, ó. Quando Efraim falava, havia tremor. Ele está falando de Efraim, da apostasia da casa de Israel. E quando chega no verso 13, 14, diz, eu os remirei do poder do inferno. Aqui é o Sheol. Eu os resgatarei da morte. E aí algo aconteceu aqui que Deus faz a pergunta. Aonde estão, ó morte, as tuas pragas? Aonde está, ó inferno, a tua destruição? Quando Paulo leu isso daqui, ele se lembrou dos capítulos anteriores, onde Deus fala de trombetas, que as porções da festa da lua nova, que seria a festa das trombetas, iria consumir os transgressores. Paulo associou com o dia da expiação. Ele viu que tem vários toques de trombetas já no livro da lei, nos profetas, e aqui tocou a última trombeta. Aqui o apóstolo Paulo percebeu que a morte, que o Sheol não pôde reter aqueles que estavam no Sheol, aqueles que morreram, com certeza ele somou tudo, os que dormiram em Cristo, e a morte perdeu o seu poder. Com certeza ele somou isso com Isaías 26, que diz que se tocaria uma grande trombeta e os mortos ressuscitariam. E ele compreendeu que isso daqui falava da igreja e que envolvia um grande mistério, porque aqui Deus destacou Efraim. Ele está falando de Efraim. Está vendo? As iniquidades, verso 12, as iniquidades de Efraim estão atadas, juntas, o seu pecado armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo e não sai a luz ao abrir a madre. Eu os remirei. Está falando de Efraim. Claro que a casa de Judá também está aqui nesse contexto, mas Deus está destacando Efraim de propósito. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aí ele fala uma sequência de eventos e diz, porque a trombeta soará, é a última trombeta, né, que ele diz, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse grande mistério envolve a festa das trombetas, tem várias trombetas, então envolve reconhecimento da última, envolve a unificação das duas casas de Israel, e o texto está apontando aqui para Efraim, então envolve tudo isso. Por isso que ele fala, eis que vos digo um mistério, porque além de compreender que os mortos vão ressuscitar, tem que compreender que há um ministério das trombetas para o dia da expiação. A última trombeta traz o dia da expiação, e o dia da expiação chama os tabernáculos.
E aí está falando da unificação das duas casas. É um mistério mesmo, que ele resumiu. Por isso que em 1 Coríntios 15, antes dele falar de uma última trombeta, ele fala Cristo as primícias. Então tem primícias, que é o Pentecoste, trombetas, expiação, e tabernáculos, que ele fala no mesmo contexto da festa dos tabernáculos. Só que ele não coloca o nome, os tabernáculos. Mas ele fala, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando ele diz convém que ele reine, ele está se referindo ao reino de Cristo que haveria de vir depois da última trombeta. E aí o Filho entregaria o reino ao Pai. É isso que ele está falando. Agora vamos ler a conclusão do livro. Vamos ler a conclusão do livro. Esse ponto aqui. Oséias 14. Olha como é que o Senhor vai concluir o livro. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom. E, em lugar de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Olha só. O povo entendendo o que se referia às obras da lei. Entendendo as realidades da lei. Aceita o que é bom. E em lugar de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Verso 3 diz, a Assíria já não vos salvará. Não iremos montados em cavalos. Não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. São frases que eu poderia ter destacado também. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Quem é o órfão? A casa de Israel que deixou de ser povo. Ficou sem pai. Alcançará misericórdia, porque Deus prometeu que eles alcançariam misericórdia. Então esse povo ele está compreendendo as coisas do Senhor. Olha o que Deus diz. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. Eu de mim mesmo os amarei. Essa é uma frase que o apóstolo Paulo usou em Romanos 9. Porque Deus disse que não amaria mais Efraim. Mas aqui ele está falando que vai amar Efraim. É uma frase importante, irmãos. Porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o Líbano e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. E estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira. Olha aqui, oliveira. Está falando de quem? Só de judeu? Está falando de Cristo? Não, está falando do povo. A raiz da oliveira é Cristo. A seiva é o Espírito do Senhor. A oliveira, no total, é o povo com Cristo. A sua fragrância como o Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal. Aqui é o trigo, irmãos. Trigo. Olha aí. Trigo. Tá vendo? Palavrinha aí. Trigo. Trigo. Quem vai ser vivificado como cereal? O povo que retorna ao Senhor. Efraim. Florescerão como a videira. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Aqui essa tradução está meio estranha, parece que é Deus falando, né? Ó Efraim, o que eu tenho com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Ó Efraim, aqui não está saindo a palavra, mas em uma outra tradução está, Efraim dirá, o que tenho eu com os ídolos? Aí Deus está falando, eu te ouvirei. Ou seja, vai ouvir o que Efraim está dizendo, o que tenho eu com ídolos? Não tenho mais nada a ver com os ídolos. Deus está falando, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Vê? De mim procede o teu fruto. Eles não seriam como a videira? Não seriam? E aí, aquele que é a videira está dizendo, de mim procede o teu fruto. Aí olha a frase final. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba?
Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Essa é a pergunta que o Espírito do Senhor deixa para fechar o livro. Quem é sábio para entender essas coisas? Quais coisas? Não só as do capítulo 14, porque as coisas do capítulo 14, embora seja a conclusão do livro, elas não estão isoladas. Elas estão relacionadas com todo o livro. Aí o Espírito Santo inspira o profeta Oséias a falar coisas enigmáticas, incríveis. E aí no final o Espírito Santo faz uma pergunta. Quem é sábio para entender essas coisas? Quem vai entender que eu estou falando de trombetas, de expiação e de tabernáculos? Quem vai entender que eu estou trazendo os gentios através da casa de Israel? Quem vai entender que vai ter uma última trombeta que vai tocar e eu vou remir Efraim da morte? E como aqui é o Espírito Santo profetizando, ele conhecia a vida do apóstolo Paulo antes do apóstolo Paulo nascer. Sabia que o apóstolo Paulo entenderia e resumiria isso em 1 Coríntios 15, falando: eis que vos digo um mistério. Só que o apóstolo Paulo escreveria também Efésios, capítulo 2, Romanos, capítulo 9, Gálatas, capítulo 4, e deixaria conexão direta, mostrando que os gentios é a casa de Israel. O Espírito Santo conhecia tudo isso antes de acontecer. E aqui ele fala: quem é sábio que vai entender essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Os transgressores aqui no texto não são aqueles que não compreendem essas coisas somente. Tem os transgressores que não compreendem e por isso não andam nos caminhos do Senhor. Mas tem pessoas que andam nos caminhos do Senhor, mas não compreendem o mistério. Mas porque andam nos caminhos do Senhor, não tropeçarão. Terão posições menores no reino, é claro, mas não tropeçarão. Agora, os que compreendem e os que ensinam, esses terão posições elevadas no reino. Cada um com as suas obras, é claro. Mas essa é a pergunta que o Espírito deixou para todos. Entendeu? O Espírito Santo também fez essa pergunta porque era o Espírito de Cristo. E aqui o Espírito de Cristo disse que Efraim retornaria. Ó Israel, Israel também são judeus. Eles retornariam para Deus e a glória deles seria como a da videira. Entendeu? O Espírito do Senhor sabia que um dia o próprio Senhor se faria carne e iria profetizar essas coisas. A gente pode ver isso daqui, aqui nesses textos. Aí, João 12, do 20 ao 24, e João 15, do 1 ao 5. Aí a gente fecha. Então vamos lá rapidinho. João 12, do 15, né? Será que era esse mesmo? João 12, do 20 ao 24. Olha só. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Gregos, tá vendo? Não são judeus. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e Filipe comunicaram a Jesus. Eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tem gregos querendo te ver. Aí olha a resposta do Senhor. Jesus lhes respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo, tá vendo? O grão de trigo, caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Aqui é a resposta de Jesus para eles. O que isso quer dizer? Como que isso daqui estaria respondendo à pergunta de Filipe e de André? Senhor, os gregos estão querendo te ver. O que Jesus está falando é o seguinte:
É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí, se o grão de trigo não morrer, não produz frutos, mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Querendo dizer, quando eu ressuscitar, os gregos vão me ver. Eu vou produzir muitos frutos. Porque mais serão os filhos da mulher abandonada do que a que tem marido. Está em Gálatas isso. E a mulher abandonada foi a casa de Israel. E esses gregos iriam fazer parte do Senhor, da videira. Entende? O trigo foi usado também em Oséias 14 para falar dos gentios. Aí a gente daria um pulo aqui em João 15. João 15, do 1 ao 5. Aí a gente termina essa parte do vídeo. João 15, do 1 ao 5, diz assim: Eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, em mim? Assim, vós não podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sabe o que o Senhor está falando? De mim procede o seu fruto. E no verso 5 ele diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso daqui estaria sendo falado só para judeus? A gente volta lá em Oséias 14 agora. Por isso que o Espírito Santo faz aquela pergunta final. Vamos lá, Oséias 14, no finalzinho. Vamos pegar aqui o verso 6. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo. Isso porque o Senhor seria o trigo que cairia na terra, ele teria um corpo, não é? E quando ele morresse e ressuscitasse, ele produziria muitos frutos. O trigo está falando só de judeu? Claro que não. Tem pastores como o Lamartine, Pozella, que pregam o arrebatamento secreto com 3 tipos de arrebatamento ainda. E usa o arrebatamento. E tem mais pastores que pregam essa besteira. Quer dizer, essa heresia em alto nível, que prega o arrebatamento do trigo, o arrebatamento da cevada e o arrebatamento da uva. Tudo invencionismo de alto nível. Não é qualquer invenção. Se a pessoa quer pregar o arrebatamento secreto e errar nisso, que pregue. Mas não mistura isso com as festas, porque o erro vai ser multiplicado. Se torna a maior heresia que tem. Você já viu as ministrações das pessoas que pregam o arrebatamento da cevada, o arrebatamento do trigo, o arrebatamento da uva? Tudo invenção. Eles falam que a cevada é a igreja, o trigo são os judeus e a uva são os que ficaram na grande tribulação. Tem 3 tipos de arrebatamento. Uma maluquice. Aí você vai procurar os textos, você não encontra. É tudo invencionice. Olha o trigo aqui associado aos gentios. E não é só aqui que o trigo está sendo associado aos gentios. Em vários outros textos. E aqui está falando, florescerão como a videira. Quem que é a videira? O Senhor Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Será que seriam somente os judeus que estariam ligados na videira? E o Senhor, irmãos, disse aqui, ó Efraim, que tenho eu com o ídolo? Efraim dirá, o que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. De mim, ó, a verdadeira videira, procede o teu fruto. Se você tiver em mim, você dá fruto. Se você não tiver, você não dá fruto. Por isso que Jesus falou isso em João, irmãos. Aí vem a pergunta, quem é sábio
que entenda essas coisas e que prudente para que as saiba. Porque uma pessoa que tem sabedoria e é prudente jamais vai pregar o arrebatamento secreto. E uma pessoa que tem tolice em alto nível vai pregar o arrebatamento secreto, querer envolver as festas do Senhor nisso e ainda pregar 3 arrebatamentos. Lamartine Pozzella, tolice em alto nível. Eu não tenho medo de dar nome aos bois, não. Jefferson Neto, tolice em alto nível. Porque isso é invenção. E um monte de tolos bate palma para isso. Sabem por que são tolos? Porque olha o tempo que nós estamos vivendo agora. Estão achando que a igreja vai ser arrebatada. Estão despreparando o povo de Deus para as coisas que vão vir. Mas através de uma simples gripe, coronavírus, uma simples gripe, eu posso dizer simples gripe, comparando isso com as pestes que vão vir no mundo. Através de uma simples gripe, Deus mostra que o povo não está preparado para nada. Arrebatamento secreto? Vai arrebatar quem? O povo não conhece todas essas maravilhas e vai ser arrebatado? Deus vai arrebatar um povo zeloso de boas obras, um povo com conhecimento e entendimento, um povo que está disposto a dar a vida por ele. Entendeu, irmãos? Então tá, a gente finaliza aqui. Na verdade, teria mais um mapa, que seria a parte 2. Está aqui, Joel 2. É esse daqui. Na hora que eu bati a foto, ele ficou assim. Não sei porquê. Mas seria esse daqui, ó. Fica para o próximo estudo. A gente vai continuar em Oséias. Mas aí nós vamos cruzar com Êxodo. Nós vamos ver aqui Êxodo 14. E depois, Êxodo 19. Aí a gente finalizaria esse estudo, tá certo? Mas eu consigo resumir esse estudo na parte 2. Esse estudo a gente para aqui, tá bom? Queria que vocês deixassem os comentários para ver o que vocês puderam entender. Vou deixar esses textos também no comentário fixo, como de costume. E no comentário fixo também vou deixar vou deixar um link do grupo do WhatsApp, que é o link das pessoas que se reúnem para me ajudar. Se você quiser fazer parte dos mantenedores do canal, das pessoas que me ajudam, você é bem-vindo, é agradável a Deus para o ministério crescer. As pessoas têm me ajudado já, eu agradeço a todos os irmãos que me ajudam, eu agradeço ao Senhor todo dia por isso, e é por isso que eu posso estar aqui no Brasil fazendo os estudos. E se você concorda com o estudo, acredita que pode abençoar o ministério, pode abençoar o canal, você é bem-vindo para fazer parte disso. O link é do grupo do WhatsApp. Lá a pessoa contribui com o mínimo que foi estabelecido pelo próprio grupo. Não fui eu que estabeleci, o próprio grupo estabeleceu. É um valor mínimo. E aí tem pessoas que dão conforme a sua prosperidade, conforme o que tem no coração. Tá bom? É voluntário e isso faz crescer a obra. Tá certo? Todos nós temos que estar ajudando em algum ponto, né? Eu não concordo com o dízimo, eu não cobro dízimo e, na verdade, eu não aceitaria dízimo de jeito nenhum. Preferiria continuar trabalhando na fábrica do que fazer algo que a palavra proíbe. Tá bom, irmãos? Então agradeço os irmãos que têm me ajudado. Tá? Deus abençoe a todos os irmãos e fica assim. Vou deixar então os textos para vocês. O link na descrição sobre isso que eu falei. E essa fotinha aqui, não essa, mas a que a gente usou, né? A primeira parte, eu vou também colocar na comunidade. Aí essa daqui fica para o próximo estudo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até os próximos estudos.